Tem hábitos que quando a gente implementa na nossa vida, eles acabam fazendo um efeito que a gente chama de efeito cascata. Eles acabam influenciando outros hábitos na nossa vida, que são hábitos positivos. A gente chama isso de Lisping Habits. Tem até um livro chamado Lisping Habits. E Lisping Habits nada mais é do que hábitos que desencadeiam outros hábitos positivos na nossa vida. E que se a gente começa a implementar devagarzinho cada um desses hábitos, a gente não faz ideia do que a gente pode alcançar a longo prazo. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre isso, vou falar um pouco do meu processo e também de como você pode começar a fazer isso e você não tem ideia do impacto que isso pode causar na sua vida. Eu tenho uma amiga agora passando por uma situação em que ela está tendo muita dificuldade de transformar a realidade dela diante de algumas situações que ela está vivendo. Ela quer mudar de cidade, ela quer começar a se exercitar, ela está vivendo um quadro de depressão. Então, como é que ela pode começar esse processo de criar uma nova realidade? Então, o que eu diria para ela é o mesmo que eu vou dizer para você, que de repente pode estar com dificuldade também, é comece pelo básico. Primeira coisa, mude sua alimentação. Vocês não fazem ideia do impacto que isso tem. Quando você muda sua alimentação, você começa a sentir o seu corpo de uma forma diferente. Você começa a ter muito mais vitalidade. Eu costumo brincar de que quando eu alimento o meu corpo com alimentos que são bons, que são saudáveis e visualmente bonitos também, porque eu gosto de fazer um prato bem bonito para mim, aquilo tudo faz parte do meu processo de me alimentar bem. Eu gosto de ter o melhor prato, colocar num prato bonito, a mesa posta, olhar para um prato que esteja arrumado, não como qualquer coisa. Isso tudo é um cuidado que eu tenho comigo. Então, o que eu indicaria? Começar com essa mudança de alimentação. Sim, aí eu tava falando, me perdi. Eu tava dizendo, eu brinco que quando eu coloco no meu corpo esses alimentos saudáveis, é como se meu corpo estivesse sorrindo por dentro. Eu imagino assim, uma carinha feliz na minha barriga. E recebendo aquele alimento e meu corpo ficando feliz, ficando energizado. Tudo isso é um processo importante também, porque nosso corpo é por energia. Aquilo que a gente internaliza, aquilo que a gente acredita, aquela imagem que a gente faz da gente, tudo isso a gente está enviando energia, uma vibração, uma informação. Então não só os alimentos que a gente escolhe, mas como a gente escolhe se alimentar. Se eu tô me alimentando com o celular na mão, preocupada com outra coisa, se eu tô alimentando um monte de pensamento negativo na hora que eu tô comendo, se eu tô sempre me criticando na hora da alimentação, achando que eu como demais, que eu tô gorda demais, ou que eu tô magra demais, que não adianta nada, que eu não vou conseguir persistir nos meus objetivos. Toda essa conversa mental que você tem enquanto você se alimenta também, isso faz muita diferença. Então, passei por um momento agora complicado, como eu dividi com vocês, onde meu marido sofreu um acidente e eu tive que me reorganizar. E aí quando alguma coisa assim acontece, é comum a gente descontar muito na comida. Eu vou comer uma coisinha gostosa aqui para poder aliviar meu coração, vou comer um chocolatezinho. A gente tem esse costume, essa cultura de que quando a gente tá triste, por exemplo, tô com TPM, vou comer um pote de sorvete. Então, a gente desenvolveu, a gente que eu digo, muitas pessoas desenvolveram isso, inclusive eu também tinha isso. Só que o que eu observei, que é incrível, é que quando essas coisas acontecem, eu conscientemente já sei que não é uma atitude que eu quero ter. Então, a primeira coisa que eu observei foi continuar mantendo a minha alimentação saudável. E justamente nesses momentos que são mais complicados, porque eu precisei me reorganizar dentro de casa, com rotina, com tudo, eu falei, eu vou reforçar ainda mais para minha mente o quanto a alimentação é importante, o quanto eu consigo manter essa alimentação saudável. E aí eu comecei a fazer suco verde para mim e fazer alimentos e preparar alimentos que eu sei que vão me nutrir muito mais. Então isso é muito importante. Não caia nessa cilada de é só um chocolatezinho aqui, é só um negocinho aqui. Para confortar meu coração, eu vou comer esse hambúrguerzinho aqui. Não é. Gente, isso aí é o desenvolvimento de um hábito, que é um hábito que não vai trazer os resultados que você gostaria. Porque você está colocando no seu corpo alimentos que você sabe que não são bons para você e que não vão reforçar a energia que você quer ter. Isso não quer dizer, gente, que eu sou super strict, que eu sou super rígida e que eu não como uma vez ou outra, uma coisa assim. Mas eu escolho intencionalmente os momentos que eu vou fazer isso. Então eu evito comer porque eu sei que não faz bem pro meu corpo. Então eu procuro me alimentar muito bem.
colocar no meu corpo alimentos que são muito bons, que são saudáveis. Quando eu fui ao Brasil essa última vez, eu fiz meus exames de sangue e meus exames estão maravilhosos. E aí o meu médico brincou, falou assim, quero todo mundo seguindo a dieta Mel pra ter esse resultado desses exames. Eu fui fazer meus exames até da parte hormonal e tudo, e ele falou assim, gente, você tá ovulando como se fosse uma pessoa bem nova, porque cuidado, porque você pode engravidar a qualquer momento. Então tudo isso é reflexo dessa alimentação que eu tenho e desse cuidado que eu tenho. Então, primeira coisa, comece a cuidar da alimentação, e esse cuidado que você tem com a alimentação é um cuidado que você tem com você. Isso você está informando para o seu cérebro que se alimentar bem importa, que seu corpo importa, que esse templo que você está residindo nesse momento é importante para você, que você quer cuidar dele da melhor forma. Então, primeira coisa. Segunda coisa que você precisa cuidar, e que é muito importante, é que você precisa cuidar da energia que você vai colocar no seu corpo todos os dias. Então, eu preciso gerar essa energia para o meu corpo. Como é que eu vou gerar essa energia? Me movimentando no mundo, fazendo coisas no mundo. Então, principalmente através da atividade física, seja ela qual for. Você não precisa pegar peso se você não gosta, você não precisa fazer dança se você não gosta, você não precisa fazer tênis se você não gosta. Você vai fazer aquilo que você tem prazer. Lembrando também que em muitos momentos você pode desenvolver esse prazer. Por exemplo, eu não gostava da academia. Eu não tinha prazer em fazer musculação. Eu vou mentir pra você se eu disser, ai, que eu amava fazer musculação. Não, eu odiava. Mas eu aprendi a colocar prazer nesse processo. E ao aprender a colocar prazer nesse processo, hoje em dia eu amo. Então como é que a gente consegue, sair de uma pessoa que não tem prazer em se exercitar nenhum? Ah, eu odeio academia, para alguém que ama academia. É possível? É. E isso é possível para todos os hábitos. Então eu começo a trabalhar em mim o prazer do processo. Eu paro de ficar preocupada com o resultado. Ai, senão a gente fica o tempo todo noiada com aquilo. Ai, mas ainda não tem um corpo que eu gostaria. A gente fica muito vidrada no corpo, no formato, e a gente não vive o processo. Então eu comecei a criar estratégias para eu sentir prazer no processo de vir para academia, de me exercitar. Enquanto eu estou me exercitando, eu estou sempre ouvindo uma aula, eu estou ouvindo uma música que eu gosto, estou vivendo um processo gostoso. E eu comecei a reforçar para mim essa nova autoimagem de alguém que ama se exercitar. E hoje em dia eu tô nessa autoimagem de alguém que ama se exercitar. Mas isso é uma construção. Então é possível para você também viver isso. E aí tudo isso começa com pequenos passos. Então, eu indico que você inicie como você hoje em dia gosta, como você acha confortável, da forma mais tranquila e rápida possível. Se você não gosta de nada, eu não gosto de nada, eu gosto de ficar no sofá. Então, inicie por uma coisa que você menos odeia. Vamos imaginar que você menos odeia fazer uma bicicleta. Então, você vai começar fazendo uma bicicleta, ou você vai começar se matriculando numa escola de dança. Comece aos poucos, deixe essa autoimagem e assentando, digamos assim, em você começando a se ver de uma nova forma. Comece a conversar com você de uma forma diferente. A forma como você fala com você faz toda a diferença. Comece a se ver de uma forma diferente. Comece a se ver como uma pessoa que realmente gosta de se exercitar. Porque às vezes a gente tem uma autoimagem da gente que tá tão enraizada, tá tão ali, a gente veio reforçando ela por tantos anos que a gente também não quer abrir mão daquela autoimagem como se fosse uma coisa estática. E não é. De repente você pode se pegar adorando uma nova coisa. Por quê? Porque você treinou seu cérebro para gostar dessa nova coisa. De repente, quando você era mais nova, seus pais ouviam muito jazz dentro de casa. E você era uma pessoa que amava jazz. Hoje em dia você não gosta, porque ao longo do tempo você foi reforçando outros gostos musicais. E de repente você se pegou dizendo, nem gosto tanto assim de jazz. Como é que pode se você amava? Na verdade, você foi criando novas conexões neuronais dentro do seu cérebro e criando essa nova versão de você que tem gostos diferentes. Então você pode se tornar uma nova personalidade que tem gostos diferentes. Tem gente que adora dizer, ai, meu humor é terrível de manhã. É como se fosse uma vantagem. Ai, eu sou chata de manhã, meu humor é terrível de manhã. Ou então, ai, eu odeio me exercitar. E repete essa afirmação e não se permite vivenciar uma coisa diferente. Então, comece aos poucos entendendo que essa energia de ativação que você coloca dentro do seu corpo todos os dias vai ser um leadership habit, vai ser um hábito que ao ser implementado vai interferir em todos os outros hábitos, porque você vai se sentir mais feliz, você vai gerar mais dopamina no seu corpo, você vai se sentir mais motivada, com certeza o seu humor vai melhorar. A primeira coisa que você vai observar quando você começar a se exercitar é o seu humor mudando completamente.
Minha mãe tem uma amiga que é médica e ela diz que todo paciente que chega, que está diagnosticado com depressão, ou que ela vai diagnosticar com depressão, ela pede que comece a subir e descer as escadas do prédio, se mora num prédio, e não pegar o elevador. Começa a fazer isso todos os dias, porque precisa de uma energia de ativação ali para a pessoa começar a ter uma dose cada vez maior de dopamina. A gente não pode continuar exatamente onde a gente está e esperar resultados diferentes. Então, para ter resultados diferentes, a gente precisa acrescentar coisas que no começo podem precisar de muito mais energia, mas que depois de implementados ficam muito mais fáceis e facilita todos os outros hábitos na nossa vida, que são esses hábitos, que são hábitos cascata, né? E aí, a outra coisa que é importante, que eu vou falar, é sobre o sono. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem um desafio com o sono. Eu tenho uma tendência a ter o sono REM muito longo. Eu já fiz estudo do sono, então eu sei. Então eu tenho eu tenho um sono REM muito longo, por isso que eu sonho muito, o que é maravilhoso. Eu adoro sonhar, eu lembro dos meus sonhos são super complexos, super detalhados. Eu recebo informações através do sonho, isso é importante. Mas eu tô passando do limite do sono REM e preciso ter mais do sono N2. Então eu tô cuidando do meu sono. E olha que coisa interessante, não sei nem se eu falei isso no outro vídeo, mas aqui é um vídeo mais livre e a gente vai falando. Eu decidi que eu quero cada vez mais melhorar essa qualidade do meu sono. E por conta disso, aconteceu uma coisa interessante. Olha que coisa doida. Das formas mais estranhas, a vida vai entregando pra gente os caminhos, né? Simplesmente porque a gente decidiu. Então eu decidi que eu quero ter um sono cada vez melhor, cada vez mais reparador, que me dê ainda mais energia. E aí, quando teve esse acidente com o Lucas, e aí o que acontece? Eu não podia mais dormir com o Lucas. Por quê? Porque se eu encostasse nele, ele ia sentir muita dor, ou até o balanço da cama fazia com que ele sentisse dor. Então, o que eu aproveitei e fiz? Eu peguei e comprei um tatame, que era uma coisa que eu já queria fazer. Eu comprei um tatame japonês, de palha mesmo, não é palha não que chama, é de um material que os japoneses dormem. E esse é um tatame do Japão. E comprei um futon. E aí, gente, eu comecei a dormir no tatame com o futon. Meu Deus, minha dormida ficou muito melhor. Obviamente, eu ainda não fiz o estudo do sono pra poder ver, né, o que melhorou lá. Eu tô até querendo ver se eu compro um device daqueles Aura Ring, aquele anel que mede, ou talvez no Apple Watch tem. Se vocês tiverem indicações, me falem, ou quem já usou o tal do anel, me fala também o que achou. Mas é engraçado como a vida vai te apresentar os caminhos pra você ir melhorando aquilo que você quer melhorar, pra vivenciando aquilo que você quer vivenciar. Mas uma coisa que você tem que cuidar é do seu sono, da qualidade do seu sono. Outra coisa, outro benefício que teve. Como eu fiquei responsável pelas funções de Lucas, pelas minhas e pelas dele, já que ele tava de cama, eu tive que pegar a função de colocar as crianças pra dormir. E normalmente quem faz isso é Lucas. E aí, gente, eu passei a colocar as crianças pra dormir muito mais cedo. E aí, o que acontece? Eu comecei a decidir que eu ia dormir mais cedo também. Aproveitar que as crianças já estavam dormindo mais cedo, eu falei, eu vou dormir mais cedo também. E eu já fazia um processo de não acessar celular, essas coisas. Mas eu parei muito mais cedo, porque aí eu preciso me dedicar mais a eles naquele momento. E foi maravilhoso, foi ótimo também para o meu sono. Então, esses pequenos cuidados, essas coisas que você pode implementar, você não sabe a diferença que isso faz, é surreal. Então, de repente, só o cuidado seu de não usar o celular na cama, isso eu nunca usei, eu nunca gostei. Inclusive, eu falo tanto isso com o Lucas, porque é um cuidado que você tem com você. Você ficar ali com aquela luz na hora de dormir, com aquela energia. Eu não durmo nunca com o celular do meu lado, porque eu sei o quanto isso interfere no nosso sono. Então, tudo isso foi sendo ajustado. E eu sei que a vida, às vezes, traz situações que não são agradáveis, mas que se a gente olhar com carinho, elas têm lições importantes, e que se a gente absorve aquilo ali, a gente aproveita dessas situações para nos transformar numa versão melhorada da gente. Hoje eu posso dizer que o acidente de Lucas foi uns 17 dias atrás, mais ou menos. Então, hoje eu posso dizer que eu sou uma versão, depois desses 17 dias, muito melhorada de mim. Na minha casa tem uma rotina muito melhorada do que eu tinha. Então, a gente precisa observar que em muitas situações tem aprendizados gigantes e tem pontos positivos. E quando a gente começa a ver a vida dessa forma, ver a vida como um presente mesmo, e não é fácil em diversos momentos,
não é a gente romantizar a nossa vida, não é uma positividade tóxica. Ah, não tem nada acontecendo comigo, vamos ver o lado bom. Não é isso, gente, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que defendo você colocar pra fora suas emoções, não colocar pra debaixo do tapete, fingindo que não está acontecendo nada, muito pelo contrário. Quando aconteceu o acidente, eu fiquei arrasada, eu chorei, gente. Eu passei por todo esse processo, parece que é fácil. Falar parece fácil, como eu tô dizendo aqui. Eu tô dizendo aqui porque eu já passei por esse processo e agora, 17 dias depois, eu consigo encaixar tudo isso, eu consigo observar tudo isso. Mas na hora foi desesperador. Os 2 primeiros dias eu chorei de cansaço também, de ter que absorver um monte de coisa ao mesmo tempo. Então eu coloquei pra fora essa emoção. Eu choro, sou uma pessoa super chorona. Eu choro, eu coloco pra fora e eu acho maravilhoso isso. Eu gosto da minha forma de expressão, porque eu sei que eu coloco e expresso na hora certa. Eu não fico segurando. Por isso que também eu sou uma pessoa que eu não levo mágoa das pessoas, porque eu coloco pra fora na hora. Eu não fico segurando aquilo, engolindo o sapo. Eu não sou o tipo de pessoa que engula o sapo. Muito pelo contrário, eu falo, eu desabafo, coloco pra fora, eu libero aquela emoção. E aí, depois daquela emoção, eu deixo aquela emoção ir e eu me conecto com o melhor que aquilo tem pra me oferecer naquele momento e com as lições e oportunidades. E aí é isso. Então falamos sobre alimentação, falamos sobre atividade física, falamos sobre sono. Outra coisa que a gente precisa cuidar é a gente cuidar do nosso bem-estar todos os dias. Então, no momento que alguma coisa assim acontece, a tendência da gente é querer resolver tudo pra todos, muitas pessoas, tá? E eu tenho essa energia de cuidado, eu sempre fui assim, eu gosto muito de cuidar. Então, é muito fácil, se eu descuidar, eu começo a abraçar a situação só olhando para as pessoas ao meu redor. Então, eu preciso cuidar de Luísa, eu preciso cuidar de Ben, eu preciso cuidar de Lucas. Mas se eu me descuido, eu não vou ficar bem para cuidar de todo mundo. Então, no momento que essas coisas acontecem, a gente não pode deixar que o cuidado que a gente tem com a gente seja negligenciado, seja deixado de lado. Então, um outro ponto importante é que todos os dias você encaixe na sua agenda momentos para cuidar do seu bem-estar. E isso eu tenho todos os dias. Hoje eu levei para academia o meu iPad, eu estava assistindo um dorama que eu adoro, inclusive vou indicar o dorama, porque nesse canal eu indico também coisas que eu gosto. Eu tô assistindo Love Next Door, em português eu acho que é O Amor Mora ao Lado, não tenho certeza, mas vocês vão me dizer. Quem é dorameira aqui e gosta de dorama vai comentar aqui embaixo e eu quero indicações de dorama, viu? Vocês podem botar aqui que eu adoro. Inclusive vocês me indicam vários no Instagram, eu quero que vocês me indiquem aqui também no YouTube. Mas encaixar coisas que você gosta, seja uma caminhada no parque, seja ligar para uma amiga que você não liga há muito tempo e conversar. Marquei com uma amiga minha que eu amo, de Salvador, pra gente se falar em vídeo na semana que vem. Essa semana que passou, eu falei com outra amiga minha também, minha colega de faculdade, amiga da vida, que eu amo, que é Carlinha. A gente se falou um tempão no telefone, nos atualizamos das coisas. Então, é encaixar, independente do que está acontecendo, encaixar coisas, porque seu bem-estar não pode ser negligenciado, não pode ser deixado de lado. Sentir-se bem como prioridade. Eu sempre falo sobre isso nos meus cursos. Em todos que eu já fiz até hoje, eu sempre priorizo sentir-se bem, sempre. E eu quero que você comece a priorizar também, mesmo que seja nas pequenas coisas. Eu vou encaixar um banho de luxo, eu vou comprar um sabonete maravilhoso, você sempre me vem falando isso aqui. Vou encaixar um banho maravilhoso, eu vou assistir um filme bacana, eu vou chamar uma amiga para ir ao cinema, eu vou ter espaço para mim, para o cuidado comigo, com o meu emocional. Então eu preciso encaixar a minha meditação, eu preciso encaixar as coisas que eu sei que me energizam e que me deixam bem. Eu não posso de forma nenhuma negligenciar isso. Todas essas coisas que eu falei custam um total de R$0. Se você não tem dinheiro para pagar uma academia, que tem muita academia barata, você vai correr na rua, você vai subir escada, você vai pegar uma corda e vai pular, você vai ligar um som e vai dançar. Tudo isso tem um total de R$0. Você se alimentar melhor, inclusive, se você observar, às vezes você gasta muito mais se alimentando mal do que se alimentando bem. Quando você vai fazer uma feira que você compra mais verdura, mais coisas saudáveis, sua feira vai sair mais barato se você souber comprar. Tem muitos lugares que vendem produtos orgânicos que são feirinhas, então procura que você vai encontrar coisas boas, cuida da sua saúde, cuida daquilo que você
tá colocando no seu dia, porque tudo isso é importante. E a última coisa que eu quero falar hoje, tem muitas outras coisas que a gente vai conversando, mas é cuidar da sua mentalidade, daquilo que você deixa entrar dentro do seu campo mental. Isso custa um total de R$0. Para de ficar assistindo tragédia, para de ficar consumindo conteúdos que te deixam mal, que te deixam para baixo, porque você não faz ideia do quanto isso impacta na sua mentalidade. Quando estava acontecendo tudo isso com o Lucas, ele me chamou para assistir um filme outro dia e, ao entender qual era o teor do filme, eu falei, eu não quero ver, porque não é um momento propício para mim ver isso agora. Eu sei que vai me influenciar e eu não quero. Então, assim, a gente tem que saber o momento da gente ver. Por exemplo, quando eu vi o primeiro filme do Coringa, vou dar um exemplo, eu fiquei muito mal, 2 dias, muito mal. O filme é incrível, eu adorei o filme. Porém, eu fiquei com dor de cabeça, 2 dias com dor de cabeça, vocês acreditam? Porque eu sei que eu sou uma pessoa que sou altamente sensível. Inclusive, eu indiquei pra vocês o livro Pessoas Altamente Sensíveis, que eu tô lendo. Então, eu sei que eu sou uma pessoa mais sensível, mais suscetível a isso. Eu vou cuidar. Então, eu disse, não, esse tipo de filme eu não quero ver por agora. Se você quiser escolher uma comédia bem divertida, vamos ver juntos. Uma comédia, uma outra coisa. Porque a gente não tá tendo muito a oportunidade de fazer muitas coisas, porque o Lucas está no processo de recuperação. Então, tá no quarto e assistir a um filme, por exemplo, é uma coisa que a gente gosta de fazer junto. Aí depois a gente fica discutindo, é muito gostoso. Mas os tipos de filmes que Lucas assiste são muito, às vezes, muito violentos, com muita coisa. E ele fica ótimo. Pra ele faz nenhuma diferença. Ele dorme que nem um bebê, nem fica pensando naquilo. Mas pra mim, é diferente. Então, eu respeito isso em mim. Tá? Então, vamos cuidar daquilo que a gente coloca na nossa mente. Vamos consumir coisas que nos agregam, que nos elevam. Especialmente em momentos difíceis. São momentos para a gente ainda mais cuidar disso. Ainda mais cuidar daquilo que a gente consome. De manhã não chegar e abrir o celular e ir consumindo qualquer coisa, sabe? Então, cuida, porque isso vai fazer muita diferença. E também custa um total de R$0, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado. Se ajudou, comenta aqui embaixo, porque isso significa muito pra mim. Faz muita diferença. Eu ouvi seu comentário. Eu sinto que a gente tá conversando, que não é só eu só tô falando sozinha, sabe? Então, comentem aqui embaixo. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Eu vejo que meus vídeos têm muitos views e, às vezes, não tem a quantidade de comentários correspondente aos views. Mas tem muito comentário. Eu fico muito feliz. E quando vocês comentam conversando muito. Eu amo isso. Mas você que às vezes está me assistindo e que você nunca deixou um comentário, eu quero ouvir você que nunca deixou um comentário. Comenta aqui embaixo. Eu quero muito que esse diálogo se estenda para os comentários também. E eu vou ler e eu vou responder, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.